A gente vai estar trazendo agora uma opinião muito importante, qualificada, de quem está acompanhando de pertinho todos os desdobramentos dramáticos, com um jornalista chamado Carlos Dixon. É isso aí, está aqui com a gente nesse exato momento. A gente vai estar trazendo para vocês agora no Morning Show. Muito bom dia, Carlos. Você consegue me ouvir? Diga, Brasil. Conta pra gente, Carlos, a sua expectativa nesse exato momento, os próximos passos, o que a gente pode estar esperando das próximas atitudes sendo tomadas pelo governo Maduro? Saludo, André. A situação é muito tensa, muita preocupação na coletividade que não sabe a ciência certa como vai ser o desenlace desta situação na Venezuela depois das eleições presidenciais. A situação se agrava na medida que o governo toma medidas repressivas contra a população com os chamados coletivos, que são pessoas motorizadas que atemorizam a população, que pretende protestar por os resultados que não foram certos da eleição de esta semana. Eu vivo em Puerto Ordaz, al sur-oriente de Venezuela, una zona muy cerca a frontera con Brasil, y aquí estamos en ascua, en un limbo, praticamente. É isso aí, a gente segue aqui com o jornalista Carlos Dixon, que diretamente da Venezuela está contando todos os detalhes sobre como essa situação tensa, para dizer o mínimo, está acontecendo. Vou trazer aqui o nosso Mano Ferreira para te fazer uma pergunta, Carlos. Eu queria trazer uma hipótese, assim, porque a gente tem visto a postura diplomática de alguns países que, para o público interno, afirmam que estão tomando uma medida de cautela ao não condenar a fraude eleitoral e dizem que esperam a apresentação das atas de votações, né, pelo governo Maduro. Para mim, me parece claro que basicamente estão ganhando tempo para que o regime Maduro fabrique atas forjadas, tentando chegar ao resultado que foi divulgado, claramente fraudulento. A minha pergunta é, na sua experiência, faz sentido dizer que o próximo ato do governo Maduro na relação diplomática com esses países que ficam se equilibrando, que passam pano para a ditadura, vai ser a apresentação de atas forjadas de votação? O governo do Maduro está em um calejón sem salida. Primeiro porque a oposição tem constância, evidência das actas eleitorais, que estão em manos do público, estão nas redes. Isso não pode desmentir que a oposição ganhou abertamente as eleições, abertamente, com uma diferença notável. E creio que os próximos passos são passos de negociação. Se Maduro não fecha as portas de uma salida acá em Venezuela, vamos a ter provavelmente uma situação mais gravosa em termos de ataque na população que está nas calles. Por allí, escutamos que o máximo órgão empresarial de Venezuela, Fede Câmaras, pudiese chamar a uma paralisação do país, o qual seria, não sei se uma salida para esta situação que estamos confrontando. Creio que se impõe a negociação e o Brasil vai jogar um papel muito importante nesta situação. A presença do canciller Amorim pode dar salida a esta situação em la que, inevitavelmente, vai ter que apresentar o resultado das encuestas, resultados que coincidam lo que pasó en las urnas electorales con las encuestas previas a elecciones. Eso está claramente demostrado. No hay margen de duda en términos de la victoria del candidato Edmundo González. É impressionante como a gente fica refém de um noticiário que vem vindo ano após ano, que faz esse diagnóstico, né, Pepe, de muita miséria, muita emigração, pessoas fugindo à torta e à direita da Venezuela. Mas a gente quer entender se, de fato, essa pode ser uma oportunidade ímpar para realmente ver uma mudança de verdade ou se vai realmente seguir
o povo sendo oprimido pelo jugo ali da ditadura de Nicolás Maduro. Vou trazer o Felipe Monteiro para te fazer uma pergunta, Carlos. Carlos, bom dia. Carlos, eu queria entender primeiro qual lugar da Venezuela que você está, a quantos quilômetros de Caracas, e queria saber sua percepção pessoal, né, sobre a situação do lugar que você se encontra. Se está tendo escaladas de violência também, está tendo manifestação. Eu soube que o Maduro fechou qualquer tipo de transporte público, colocou as polícias nas ruas. Ele já está exercendo a repressão como modelo para a continuidade do poder? A situación en la región donde eu moro es relativamente menos violenta que en otras ciudades del país, como Táchira, Caracas, Barinas, o terra donde nació Chávez. Acá la situación es menos agresiva de la colectividad. Primero, en esta zona del país están instaladas grandes factorías de aluminio, de ferro, en fin, es una zona industrial donde la paralización de la actividad productiva puede generar grandes pérdidas económicas. Son empresas que trabajan 24 horas, no pueden parar las máquinas para atender a un paro nacional en todo caso. Pero sigue siendo, aparte Guayana, la región donde moro provee de energía eléctrica el 70% del país. Podemos imaginar lo clave que es esta región para un país, para Venezuela, Guayana, Puerto Ordaz. Yo creo que acá no se va a sentir tanto, aunque ya ha habido brotes violentos de la población. No se va a sentir tanto el momento de tensión. Nosotros estamos pensando que Caracas decide, en la medida que Caracas tenga un comportamiento apegado a lo que ha sido estas protestas por defender unos resultados indiscutibles, unos resultados que parecían inevitables para la popularidad del gobierno. En esa medida, las ciudades de la periferia van a responder. Caracas tiene mucha presión sobre el gobierno y igualmente a la comunidad internacional que ya ha manifestado su posición y que pudiera llevar a una negociación para la salida de Maduro de la presidencia. Pero está por verse. Hay mucha agresividad en el discurso del gobierno, mucha agresividad, y eso preocupa a la colectividad muchísimo. Estamos preocupados con lo que pueda ocurrir en las próximas horas. É isso aí, Carlos. Impressionante as informações que você tem trazido, com muita precisão. Palumbo, ninguém há de negar que Maduro trata-se de um monstro obcecado pelo poder, chefe de uma quadrilha de narcoterroristas, vamos dar nome aos bois aqui, sem rodeio, sem disse-me-disse, e a gente quer entender também como que isso pode ter impacto regional mais amplamente. Palumbo, nosso delegado Palumbo, Carlos, vai te fazer uma pergunta agora. Bom dia, Carlos. Eu gostaria de saber, no dia da eleição, se o senhor teve dificuldade para votar, se os colégios eleitorais fecharam antes do tempo, e sobre a facção que está ameaçando o criminoso. Quer dizer, criminosos ameaçando um outro criminoso narco-ditador. O senhor queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa facção que está aí, ameaçaram, né, o Maduro de morte. Bom, a presença de paramilitares se ha hecho común en la historia reciente de Venezuela. Las brigadas motorizadas, las personas que denuncian a sus vecinos, se ha convertido en una práctica quizás imitando el modelo cubano. Nosotros estamos ya prácticamente con una población envejecida. No tenemos a gente joven de Venezuela, ha huido del país. Los niños, ontem eu veía un garoto venezolano falando perfectamente portugués, diciendo que tenía saudade de su país y que quería regresar a una Venezuela libre. La verdad que es muy crítica la situación de muchos venezolanos en otros países. Brasil está recepcionando, está recibiendo hace mucho tiempo a venezolanos que huyen de la miseria, de la situación
de um país economicamente inestável, tendo muitas potencialidades para ser uma potência mundial. Então, o governo ha encontrado formas de reprimir a protesta, de reprimir y de mantener al pueblo pendiente de regalías que no significan nada para el futuro de la gente. Eso es lo que está ocurriendo na Venezuela actualmente. É uma situação desgraçada, para dizer o mínimo. Carlos, ainda permanecendo aqui no nosso papo e agradecendo, claro, a sua presença, vou trazer o nosso especialista em política internacional, nosso Fabrício Neto, que agora para te fazer uma pergunta. Bom dia, Carlos. Um prazer falar com você. Eu queria saber o seguinte, em relação à convocação para os protestos. Como é que isso tem acontecido? Há uma certa repressão na comunicação para que seja evitada essa convocação para os protestos? Ou eles têm acontecido de forma espontânea? Não, a posição do grupo do ganador da posição é chamar a la paz, pero la paz vai ser impossível tendo tantas evidências em las manos. Eu creio que vai haver muita manifestação espontânea de gente organizada que pode provocar um caos pior. Essa é a verdade. A pesar del discurso pacifista de María Corina, que es la líder de este movimiento que ha ganado claramente las elecciones venezolanas, va a haber mucho movimiento incontrolable. Ese es el riesgo que estamos corriendo nosotros en Venezuela. Como le digo, todo está paralizado. Yo trabajo con actividad deportiva y todo está paralizado, ¿no? Clubes deportivos, muitas factorias pequeñas, lojas están fechadas. ¿Cuánto más va a soportar el comercio una paralización de un país que ya está paralizado en muchas cosas? Ese es el tema que preocupa a nosotros. É impressionante, acho que não há outra mensagem, Carlos, a não ser que Deus possa abençoar aí o bravo povo venezuelano até o fim dessa longa noite que vocês estão tendo que atravessar e que esse pesadelo todo acabe o quanto antes. A gente agradece demais e faz votos para que você proteja-se bem aí nos próximos dias e que uma resolução possa ser encontrada. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês.